Alerta de resenha, hein? Thiago Galhardo alfinetou o Santa Cruz no anúncio do seu novo clube. Vamos acompanhar. O problema não é dinheiro, entregando uma maleta nas mãos de Thiago Galhardo, Feira FC, novo time do estado da Bahia que vai jogar a segunda divisão do Baianão, anunciou a contratação do atacante de 36 anos ao ritmo de GTA, veja aí. Fala, Galhardo, quero você no Feira Futebol Clube, meu irmão. Quero você como meu novo. Você acha que eu vou jogar a Série B do Baiano? Você não tem dinheiro pra me trazer. E eu não jogo mais sem receber. Olha aí, ó. Eu não jogo mais sem receber. Cansei. Você não tem ideia do nosso tamanho, irmão. Você não tem ideia do nosso projeto. Isso nunca foi problema. Projeto, né? Que ele se encantou, inclusive, pelo projeto do Santa C. Fiz o que você me pediu. O problema não era dinheiro, tá resolvido. Agora sim, o jogo vai começar. Eu sou Feira. Gostei de anúncio, viu? Do Feira FC, Feira Futebol Clube, clube lá do interior da Bahia que foi fundado recentemente. Alfinetada no Santa Cruz que não tá pagando os salários. E Galhardo que assinou o clube na justiça recentemente, viu? Mais uma vergonha, mais uma humilhação que o Santa Cruz vai colecionando ao longo desse ano. Em 2 meses e 60 dias já foi chacota por causa do estádio, aqueles buracos, aquelas crateras que existem no Arruda. Chacota do Náutico triplamente, porque perdeu 3 clássicos pro Náutico. Chacota pro Sport, perdeu o clássico com gol de Mikael, garoto da base na reta final do segundo tempo. Chacota para Paulo Sérgio, que tomou gol nessa temporada, tomou 3 gols nessa semifinal. E para piorar, ainda teve o boneco lá, né? E ele dando mamadeira. Isso é uma chacota, assim, de um nível astronômico, de um nível sobrenatural. Daqui a 100 anos todo mundo vai lembrar. E agora chacota pro Feira Futebol Clube. E outra, viu? Galhardo, que vocês, torcedores do Santa Cruz, criticam tanto, falam que ele é uma porcaria que não serve pra nada. Se Galhardo estivesse aí, no Santa Cruz esse ano, o Santa Cruz teria ganhado do Sport, provavelmente naquele jogo na Ilha, porque aquele gol que Quirino perdeu, ou melhor, aqueles gols que Quirino perdeu contra o Sport, naquele lance cara a cara que ele ficou com o House, e naquele outro lance que ele recebe o passe de William Júnior, e cara a cara ele finaliza a bola pra fora sem perigo nenhum. Se fosse Galhardo, muito provavelmente ele teria feito pelo menos um dos 2 gols. Talvez o Santa Cruz não teria vencido, mas não teria perdido o jogo. Agora, nas semifinais contra o Náutico, o pênalti que o William Júnior perdeu, se Galhardo batesse, talvez ele faria. Então, assim, mesmo vocês aí, torcedores do Santa, não gostando de Galhardo, e eu até me espantava o porquê vocês detestavam Galhardo. Ah, mas é porque ele não corre muito. Aí chegou o Quirino, ele corre bastante. Ele é batalhador, ele é um entrega... Pelo amor de Deus, pô. Se ele é batalhador, se ele é esforçado, bota ele pra bater uma laje. Bota ele pra fazer pão na padaria, porque ele não é esforçado, ele não é trabalhador. Então, bota ele pra fazer outros serviços, mas pra ser jogador de futebol ele é horroroso. Então, eu já cansei de falar que velho Galhardo não era tão ruim assim. Não era toda essa desgraça que a torcida do Santa Cruz plantava, não. Agora, lógico, fisicamente abaixo. Em relação à média, né? Então, você tem que ter um jogador que corra um pouco mais. Só que, se Galhardo fosse titular do Santa Cruz, você formasse um time para ele, em função dele, eu tenho certeza que o Santa Cruz teria mais resultados nessa temporada. Poderia até perder para o Sport, poderia até perder para o Náutico, mas não seria tão humilhado como foi e não teria um time tão inofensivo como é. Essa é que é a realidade. Galhardo no ataque do Santa faria muito mais estrago do que Quirino em jogos mais decisivos. Agora, lógico, você tem que ter um time que corra um pouco mais para ele. Aí você bota o pesado e o morto do Patrick Alan no meio campo, Andrei pesado e morto e William Júnior pesado e morto, aí também é demais. Aí tu bota Galhardo pesado e morto, aí também é brincadeira, né? Ele não ia render muito. Bom, mesmo assim, ia render mais do que Quirino. Agora vamos passar aqui para as pautas do Sport de Série B, né? Nesse momento, a gente já sabe que Romário não ia continuar no Sport e já foi contratado pelo Criciúma, vai ser anunciado aí nas próximas horas, se é que já não anunciou no momento que eu tô gravando esse vídeo, tá? Romarinho, ex-Sport, já assinou o clube na justiça, inclusive, e agora está fora do Sport, oficialmente, e tá indo para o Criciúma. A informação é que com 31 anos ele estava no Sport desde 2024 e buscava na justiça o fim do contrato com o time pernambucano, com resposta favorável nesta sexta-feira.
A negociação foi conduzida pelo executivo de futebol do Criciúma, Thiago Gasparino, que hoje pela manhã acertou a contratação do jogador. No caso, essa informação foi publicada ontem à noite, tá, gente? Vou deixar bem claro. E aí, vamos lá. A gente tá vendo muitas movimentações aí de ex-jogadores do Sport indo pro Criciúma ou tentando negociar com o Criciúma e ex-jogadores do Criciúma vindo pro Sport. Caso de Marcelo Benevenuto, Zé Gabriel e companhia. Pela razão óbvia. O senhor Ítalo Rodrigues trabalhou no Criciúma temporada passada. E Thiago Gasparino trabalhou no Sport temporada passada. Agora um tá no Sport, que é Ítalo Rodrigues no Sport, e Thiago Gasparino agora tá no Criciúma. Então, várias negociações são mais facilitadas por essa relação que já existe aí com o executivo de futebol do Criciúma com jogadores do Sport e o executivo de futebol do Sport com jogadores do Criciúma, tá? Agora o Tigre aguarda para o atacante chegar em Santa Catarina para realizar exames e integrar o elenco comandado por Eduardo Batista. Romarinho defendeu o Fortaleza por 6 anos desde 2019. Neste ano, como vivia um imbróglio com o Sport, ainda não entrou em campo. O Criciúma estreia na Série B do Brasileiro contra o Náutico, hein? Ah, é, bom tocar nesse ponto, porque o torcedor do Náutico estava empolgado, entusiasmado que Romarinho seria o novo jogador do Náutico. E, gente, o Náutico não tem dinheiro não, gente. Como é que tu vai querer contratar Romarinho se tu não tem grana? Se o Sport tá sem grana, o Náutico pior ainda. O Sport, em tese, o salário de Romarinho é acima de 200 mil. O Sport tentou reduzir os salários com ele e tal, e ele não quis reduzir. E o empresário até falou isso ao GE. Não quisemos reduzir o salário dele, porque nesse momento da carreira, ele com 31 anos, não é mais nenhum menino para se arriscar, se aventurar no mundo do futebol. Então a gente quer mais garantias de um salário maior. Por isso que ele saiu do Sport. Agora tá indo pro Criciúma, né? Bom, e a torcida do Náutico queria contratar Romarinho, olha. Não é nem só a questão do salário, que o Náutico não tem muitas condições de pagar para Romarinho. É também a questão da projeção, né? O Criciúma, no início de uma temporada, é mais garantia de brigar para subir para a Série A e do ano que vem Romarinho estar numa Série A do que no Náutico, por exemplo, da vida, tá? Que chega no primeiro momento para somar os 45 pontos. O Criciúma ele vai somar os 45 pontos. A dúvida é o quando. O Náutico você ainda fala, pô, vamos aguardar a temporada. Eu acho que o Náutico não vai cair para a Série C. Bom pontuar isso. Mas você não tem a garantia absoluta como tem no Criciúma, que vai brigar por algo a mais na competição, né? Bom, fora de casa no fim de março, nos aflitos o jogo vai ser, né? Antes disso, enfrenta o Brusque neste sábado pela semifinal da Taça Sesc. No caso, ontem, mais uma vez, tá, gente? Meus amigos, é o seguinte. Alô, torcedores do Criciúma. Nem vou me alongar muito no debate aqui sobre Romarinho. Muita fumaça, pouco fogo. Preciso dizer mais alguma coisa? Não. Corre, pedala e nada é o famoso triatleta. Ele é esforçado, ele corre pra caramba, ele tem aquela tentativa de drible ali, às vezes muito improdutivo, não tão objetivo. Ele corta um, corta dois, corta três e finaliza mal. Corta um, pedala e perde a bola. Então, esse é Romarinho, que vai ter os seus lampejos, vai te ajudar ao longo da Série B. Vai fazer ali 5 gols, no Sport ele vai fazer 1, isso é certeza, né? Ainda mais no Heriberto Rios, é certeza absoluta. Ele vai fazer uns 5 gols, vai distribuir 2, 3 assistências e, sendo muito otimista, é isso. Nada além disso, porque esse é Romarinho. É um jogador para composição de elenco de um time ali de G10, G8 de Série B. E é isso, ponto. Se você der muita sorte, ele vai te entregar esses números aí. 8 participações em gols aí ao longo da Série B. Esse é Romarinho, tá? Tem velocidade mais uma vez, tem capacidade de drible. Vai ter um ou outro jogo que ele vai te encantar. Que ele vai meter até um golaço talvez, mas vai ficar muito por aí também. É um jogo ou outro de lampejos e esse é Romarinho. E isso é pegar o próprio histórico dele na carreira, não sou nem eu que estou dizendo. Os números dizem isso por si só. Ó, na temporada passada, em 2025, em 38 jogos, ele fez 3 gols no Sport. Bom, 2 na Série A. Ou foram os 3 na Série A, não lembro agora de cabeça. Na temporada 2024, foram 4 gols e 3 assistências ao longo de 36 partidas. Pois bem, na temporada 23, 33 jogos, 2 gols, 2 assistências. Sim, é bom pontuar que ele oscilou muito nesses últimos 3 anos, entre titularidade e o banco de reservas, né? Então, por isso que também ele não tem números até mais significativos, porque ele oscila muito entre banco de reservas e titularidade. E aí nos últimos 3 anos ele marcou 9 gols e distribuiu 11 assistências em mais de 100 jogos realizados.
Ele jogou por volta de 110 jogos. Pois bem, esse é Romarinho, gente. É isso aí, eu acho que não precisa dizer mais nada, né? A cada 10 jogos ele vai te entregar ali 2 gols, uma assistência, ou 1 gol, uma assistência, e é isso, acabou. Esse é Romarinho, então não fico triste com a saída dele do Sport, não, que já era bem previsível por todos, né? Bom, para finalizar, tá, meus amigos? Chico, publicação feita pelo GE e também confirmada pelo Pedro Maranhão do NE45, é que o Hapoel Tel Aviv avança por Chico e sinaliza pagamento para a compra definitiva junto ao Sport. E aí vamos lá para a informação mais completa, né? Zagueiro pode render mais de 1,75, no caso 1,795 milhão ao Sport. Quase 2 milhões de reais, né? O Sport está muito próximo de sacramentar mais uma negociação internacional. O zagueiro Chico deve ser adquirido em definitivo pelo Hapoel Tel Aviv, que sinalizou o exercício da opção de compra prevista em contrato. A informação foi divulgada primeiro pelo GE e confirmada aí por Pedro Maranhão da NE45. A AT disse que o acordo seja concluído nos próximos dias. Em agosto, o clube israelense já havia investido $100 mil, cerca de $500 mil, né, na época, 540 mil reais ao Sport pelo empréstimo do defensor. Ele voltaria em tese na metade desse ano, lá para julho de 2026, na metade da Série B, além de arcar com $5 mil em custos operacionais. Agora, para ficar em definitivo com o jogador, o Hapoel pagará mais $350 mil, o que dá ali 1,8 milhão de reais aproximadamente, na cotação atual, tá? Chico tinha vínculo com o Sport até o final de 2026 e deverá assinar contrato com o time de Israel até 2029. O Sport, que detinha 100% dos direitos econômicos do atleta, permanecerá com um percentual visando a futura venda, mantendo a possibilidade de lucro em uma negociação posterior. Tá aí a informação, tá, gente? Complicado porque ele tá no país que tá em guerra, inclusive agora, né? Estados Unidos, Israel, Irã. Loucura, né? Mas tá recebendo um grande salário, obviamente, para ele continuar lá e para estar próximo da renovação de contrato até 2029, é porque tem uma segurança para o jogador, de certo modo, para o clube não sofrer ataques e tudo mais, ou enfim, não estar numa zona ali próxima de guerra, então, de certo modo, tem-se uma segurança, e automaticamente ele tá recebendo salário bem gordinho lá no Hapoel Tel Aviv. Bom, sucesso para ele, toda a sorte do mundo para que ele faça história por lá. Conseguiu render aqui no Sport em alguns momentos, em outros nem tanto. E vida que segue. O Sport está contratando Zé Marcos do Vitória para jogar pelo setor esquerdo da zaga. Então, eu nem tô tão desesperado assim. Meu Deus, temos que contratar um zagueiro pela esquerda de todo jeito. Porque o Sport já está aí caminhando a contratação de Zé Marcos do Vitória, que vai ser uma peça importante para a Série B. Vai ser o banco de Ramon. Então, não tem nenhum desespero, meu Deus, Chico não vai voltar em julho, acabou o mundo, não. E caso o Ramon se lesione, vou bater aqui na madeira, ou caso Zé Marcos se lesione ou não dê certo, vai atrás de outro zagueiro e vida que segue. Chico também não é nenhum zagueiro sobrenatural de Série B, que meu Deus do céu. Mas sem dúvidas que é um bom zagueiro para a Série B, para clubes que brigam para subir para a Série A assim, tá? Bom, meus amigos, eu fico por aqui, hein? Tamo junto. Só mais um ponto. Chico tem 2 gols marcados lá no Hapoel Tel Aviv, marcou um gol, inclusive, num clássico importantíssimo que o Hapoel não vencia há 300 anos, tô exagerando aqui, mas que não vencia, acho que era há 10 anos, 12 anos, algo do tipo assim, e deu uma assistência também, tá? Os caras estão iludidos com o Chico, já é ídolo lá, viu? Ídolo é um aspas forte, aí eu já não sei também. Sucesso aí pra Chico. E abraço pra todos vocês, bom final de semana. Já no canal tem um vídeo pré-jogo, tá? De Esporte Náutico, vai ter live pré-jogo também, 1h30 antes da partida começar. Aquele abraço para todos vocês, like, inscrição, sininho das notificações também. Valeu, gente, tamo junto.